Olá pessoal, professor Bruno de Oliveira Monteiro. Vou passar para vocês hoje dar continuidade na nossa aula de Eletrônica Digital 2. Nessa aula nós abordaremos sobre contadores binários síncrono. Nós falamos nas aulas passadas sobre contador binário assíncrono e agora nós vamos estar falando sobre contadores binários síncrono, ok? Vamos lá. Vou ativar aqui nossa ponteira para facilitar, tá? Perfeito. Contadores binários síncronos. A diferença entre os contadores assíncronos e síncronos é que os contadores síncronos possuem entradas de clock curto-circuitadas. O próprio nome já diz. É um contador síncrono. Então ele está sincronizado. Todos os clocks estão sincronizados, conectados ao mesmo clock. Diferente dos contadores assíncronos, que os contadores assíncronos eu ligo apenas o clock no primeiro flip-flop. E o clock dos demais é a saída do flip-flop anterior, né? Então eu vou... E aí é onde caracteriza, por exemplo, se eu estou trabalhando às vezes com um contador crescente, decrescente, tudo, né? Nesse caso não, num contador binário síncrono, eu tenho todos os clocks conectados na mesma hora. Então eu ativo todos os flip-flops no mesmo momento, tá? E aí entra uma característica interessante, porque eu tenho que estudar e entender o comportamento de cada uma das entradas dos flip-flops. Se eu estou trabalhando com flip-flop JK, eu tenho que entender como é que ele funciona. Ou seja, se eu quero que a saída dele saia um determinado valor, tá? Nível lógico alto ou nível lógico baixo, eu tenho que saber como é que eu tenho que ativar ele. E a mesma coisa para o flip-flop T, a mesma coisa para o flip-flop D. Então, para isso, nós temos aqui a tabela do flip-flop JK, tá? Tabela do flip-flop T, tabela do flip-flop D, que nós já conhecemos elas aí, nós estudamos nas aulas anteriores, tá? Então, vamos para um desenho genérico de um contador síncrono, tá? De um contador binário síncrono. Imagina aqui que eu tenha 4 flip-flops, tá? Eu estou colocando aqui um flip-flop JK como exemplo, tá? E a primeira característica dele é qual? É que eu vou ter todos os clocks conectados. Tá? E aí é onde eu caracterizo ele ser um contador síncrono. Tá? Agora, próximo passo é eu montar um circuito paralelo a esse que vai identificar qual é o estado que eu estou. Tá? O estado que eu estou é o estado que... Imagina que eu vou montar um contador de 0 a 15, porque eu estou trabalhando com 4 flip-flops, então ele vai ser capaz de contar até de 0 a 15, 2 elevado a 4, 16, então 16 estados. Tá? Então eu posso ter 0, 0, 0, 0, e o próximo estado seria 0, 0, 0, 1, se ele fosse contar de 0 a 15, até ele ter 1, 1, 1, 1. Tá? Então, o que eu sei? Eu sei que eu estou no estado inicial 0, 0, 0, 0. E o próximo estado que eu quero que ele vá é 0, 0, 0, 1. Então, eu vou montar um circuito, tá? Paralelo, um circuito combinacional paralelo, de modo que ele vai identificar qual é o meu estado inicial que eu estou, que a gente vai chamar de estado anterior, tá? E ele sabe qual é o estado que ele quer ir, qual é o próximo estado, e vai realimentar as entradas dos flip-flops JK para que aquilo ocorra. Então, por exemplo, se eu estou no estado 0, 0, 0, 0 e quero que ele vá para o estado 0, 0, 0, 1, eu sei que o estado inicial desse aqui é 0 e que eu tenho que fazer com que na hora que der um pulse de clock ele permaneça em 0. Mas ao contrário desse daqui, do flip-flop, do último flip-flop, né? Do flip-flop Q0, que ele está no estado 0 e quando eu der um pulse de clock, eu quero que esse estado aqui vá para 1. Então, o que eu tenho que fazer nessa entrada para que isso ocorra? O que eu tenho que fazer nessa entrada para que isso ocorra? Então, eu vou ter que ativar de maneiras diferentes cada um dos flip-flops. Tá? Vamos lá. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender como é que funciona cada uma das tabelas e como é que funciona cada um dos flip-flops.
Então vamos avaliar aqui, tá? Então imagina o seguinte, que eu estou aqui, ó. Estado anterior é o Q anterior, é 0. Eu quero que ele vá para o Q final 0, tá? Então eu vou avaliar a tabela. Q final é 0. Q final é 0. Eu tenho essa situação. Para que eu tenha o Q final igual a 0, eu tenho que alimentar o J com 0 e o K com 1, tá? Mas eu tenho uma outra situação aqui, onde o Q final é igual ao Q anterior. O Q final é igual ao Q anterior, é o Q anterior. Para que isso ocorra, tá, eu tenho que alimentar o J com 0 e o K com 0. Então, eu posso dizer que essas duas condições são verdadeiras. O que essas duas condições dizem? Que o meu J tem que ser 0. Mas e o meu valor do K? Tanto faz. Se ele for 0, vai funcionar. Se ele for 1, vai funcionar. O que é importante é que o J seja 0. Tá? Então, eu vou chegar à conclusão que se eu estou no estado 0 e quero que o estado final seja 0, eu alimento o J com 0 e o K tanto faz, que eu vou colocar asterisco aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Agora eu tenho estado anterior é 0 e o estado final é 1. Eu estou montando uma outra tabela baseado nessa. Estado anterior é 0, estado final é 1. Ok? Então, onde é que eu tenho o estado final 1? Aqui. Aonde que eu tenho o estado final? O estado anterior invertido. Olha lá, o estado final é o estado anterior invertido. Ó. O estado final é o que anterior invertido. Ó. Então, essas duas condições aqui são verdadeiras. O que ela diz? Que o J tem que ser 1, mas e o K? Tanto faz. Tá? Então, ou seja, eu tenho J igual a 1 e o K tanto faz. Mesma coisa aqui, ó. QA igual a 1, QF igual a 0. QF igual a 0 aqui. Mas o QF é o que anterior invertido aqui. Então, essas duas condições estão verdadeiras. O que ela diz? Que o J tanto faz, mas o K tem que ser 1. Ok? Aqui. A mesma coisa, QA igual a 1 e QF igual a 1. Ó, QF igual a 1 e o QA é o QF. Então, essas duas condições são verdadeiras. O que ela diz? Que o meu J tanto faz, mas o meu K tem que ser 0. Com base nessa avaliação, eu monto uma segunda tabela. Que tabela que é essa? É essa daqui. Onde eu tenho estado anterior, estado final, J e K. Estado anterior é 0 e o estado final é 0, tá? O que eu tenho que fazer na entrada JK para que isso saia do estado anterior 0 e permaneça no estado anterior 0, no estado final 0? Então, é isso que está dizendo essa tabela. Tá? Vamos fazer isso para o flip-flop T e o flip-flop D. Tá? Flip-flop T. Vamos lá. QA igual a 0, QF igual a 0. Ó, QF igual ao que anterior. Para o QF ser igual ao que anterior, o que eu tenho que fazer? Alimentar o T com 0. Ó. Tá? QF é o que anterior invertido. Ó. O que eu tenho que fazer com um T? Alimentar com 1. Ó. Tá? QF é o que anterior invertido. Ó. O que eu tenho que fazer com o T? Alimentar com 1. Mesma coisa. A mesma coisa, QF é igual ao que A. O que eu tenho que fazer com o T? Alimentar com 0. Tá? Para que ele seja igual. Então, eu monto uma tabela do flip-flop T, aonde eu mostro aqui, ó, exatamente, ó, QA é igual a QF, alimento com 0. QA é o inverso do QF, QF é o inverso do QA, alimento com 1. E assim vai. Para o flip-flop D, como é que ficaria? Aqui eu tenho a tabela. Então, eu vou lá. Ó. QA é igual a 0 e QF igual a 0. Para o QF ser igual a 0, eu alimento com 0. D igual a 0. Tá? Se o QF meu é igual a 1, eu alimento meu com 1. Tá? E QF igual a 0, alimento com 0. Então, estou montando a outra tabela do D. Como é que ela fica? Ou seja, a tabela do D é mais fácil, porque o D é exatamente o estado final, é o que eu quero. Então, como eu vou alimentar ele? Porque ele passa o dado.
Ele é um flip-flop data, tá? Então a característica dele é de que ele passa o dado, ok? Então, perfeito. Feito isso, eu tenho agora 3 novas tabelas. Essas são as 3 novas tabelas do flip-flop JK, do flip-flop T, do flip-flop D, tá? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos agora começar um exercício montando dessa maneira, tá? Vamos lá, passo a passo, e depois eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, ok? Olha só, vamos montar um contador binário síncrono capaz de contar de 0 até 3. Então imagina aqui, eu estou colocando um número em decimal, mas, ou seja, nós vamos contar ele aqui em binário. Então vai ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Depois vai para 0, 0 de novo. Tá? Então ele vai ficar contando 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E assim vai. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Tá? Primeira coisa, identificar quantos flip-flops serão utilizados. Qual o maior número, o maior estado aqui é o número 3. Significa que eu vou estar usando, para representar o número 3 em binário, eu vou estar usando os 2 bits 1 e 1, né? 1, 1, para representar o número 3. Significa então que eu vou estar trabalhando com 2 flip-flops. Já liguei eles aqui, ó, tá? De maneira síncrona. Você percebe que eu não defini ainda o flip-flop, tá? Vou definir ele aqui como JK, ok? Mas eu não preciso definir agora. Eu posso definir ele mais tarde. Vocês vão fazer isso aí agora com... Vocês vão fazer depois com outros flip-flops. Eu vou deixar aqui, vou fazer com JK. Segundo passo, montar uma tabela contendo os estados anteriores e estado final, tá? Então, qual é o estado anterior? É o estado aqui que eu estou aqui, por exemplo, 0. Esse é o estado anterior. Qual é o estado final? 1. E agora, quando eu estiver no estado 1, o estado anterior é o 1 e o estado final é o 2. E agora, quando eu estou no 2, meu estado anterior é o 2 e o estado final é o 3. Tá? E o estado anterior é o 3, o estado final é o 0. Tá? Então eu vou montar uma tabela onde eu tenho estado anterior de um lado, que é o QA, estado final do outro, que é o QF. Ok? Então, eu vou pegar essa tabela aqui, agora observação. Pegue sempre esse lado da tabela e coloque ele em ordem crescente, usando todos os estados que você está trabalhando. Você não está trabalhando com 2 flip-flops? Tá. Então, coloque aqui todos os possíveis estados com 2 flip-flops, em ordem crescente. Ali na frente eu vou explicar por quê. Tá? Facilita muito na hora de você organizar a sua tabela. Então, ó, esse aqui é o estado anterior. Esse aqui que está escrito em preto. Tá? Então, coloque ele sempre em ordem crescente e todos os estados, independente se você está usando ele ou não. Tá? Você vai colocar ele aqui. Então, vamos lá. Se eu estou no estado 00, que é representado pelo número 0 em decimal, tá? Esse é o estado anterior. Qual é o estado final dele? É 1. Então, ó, então eu tenho o estado 00. Qual é o estado final dele? É o número 01, que é o número 1 em decimal. Imagine que agora eu esteja no estado 01, que é o número 1. Aí agora eu vou para... Qual é o estado que eu vou? Para 2. Então, ó, o 2 é 1, 0. Então, coloca aqui, ó. De 1 foi para 2. De 1 foi para 2. 1, 0, que é o 2, vai para 3. Como é que é o 3? 1, 1. Tá? Percebe, então, que eu poderia colocar qualquer sequência. Imagina que eu colocasse isso aqui. 0, 3, 2, 1. O que queria mudar? Esse lado da tabela. 0 eu iria para o 3, o 2 eu iria por 1 e assim vai. Tá? Então, ou seja, percebe que agora eu consigo fazer qualquer contagem de qualquer sequência. Eu vou alterar esse lado da tabela. Esse aqui eu vou deixar fixo. Mas esse lado da tabela eu vou colocar a sequência que eu quero. Tá? Do 3 eu vou para o 0. Aqui eu poderia estar indo para qualquer outro número. Tá? Mas eu estou adotando essa sequência.
0 vai para o 1, o 1 vai para o 2 vai para o 3 vai para o 0. Tá? Poderia adotar qualquer outra sequência, mas nós estamos adotando essa no nosso exemplo. Tá? Então vamos lá para o próximo. Feito essa montagem dessa tabela, eu vou agora ver a tabela para eu realimentar. Eu vou montar uma tabela, tá? Vou completar essa tabela para eu alimentar as entradas do flip-flop JK. Tá? Com base na tabela aqui que eu estou montando, olha. Ok? Olha só. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, que estado anterior, tá? Estado final, ok? E agora eu vou pegar e vou fazer o quê, ó? Estado anterior do primeiro flip-flop, do flip-flop Q1, tá? Do flip-flop 1, e aqui estado anterior do flip-flop 0. Estado final do flip-flop 1, estado final do flip-flop 0. Então eu vou olhar aqui, ó. Estado anterior 0 vai para 0, tá? Então eu vou olhar aqui, ó, vou olhar flip-flop por flip-flop, tá? Então eu vou olhar assim, ó, 0 vai para 0. QA é 0, QF é 0. Então eu venho aqui e olho na tabela, 0 para 0. Eu tenho que alimentar como o flip-flop, qual que eu estou olhando? 1, ó, flip-flop 1. Então eu tenho que alimentar como ele? O J1 e o K1 com 0 asterisco. Então eu venho aqui, ó, 0 asterisco, tá? Agora, Q0, 0 vai para 1, ó, 0 vai para 1. Eu vou alimentar como? Com 1 asterisco, ó, 1 asterisco, tá? Então, ó, 0 foi para 0, 0 asterisco. Aí eu venho aqui, 0 asterisco, coloco aqui, ó, 0 asterisco, tá? 0 foi para 1, ó, olha lá na tabela, 1 asterisco. Agora eu venho aqui, ó, 0 para 1, ó, 1 asterisco. 1 para 1, asterisco 0. 1 para 0, asterisco 1. E assim vai. Agora eu faço outro lado, faço do que 0. 1 para 0, asterisco 1. 0 para 1, 1 asterisco. 1 para 0, ó, 1 para 0, asterisco 1, asterisco 1. E eu venho preenchendo essa tabela, tá? Feito isso, eu passo a ter agora essa tabela, tá? E aí, olha só que interessante. Agora eu vou montar o mapa de Carnot que representa cada uma dessas saídas, que na verdade vão ser entradas do meu circuito, tá? Nessa tabela elas são saídas, olha só. Eu tenho aqui, ó, de um lado eu tenho o estado anterior, que é o que eu conheço, por isso que eu pedi para colocar ele aqui diferente na sequência, vocês vão ver agora, tá? E agora eu vou fazer o mapa de Carnot, a simplificação da saída J1, tá? Então o que eu faço? Eu olho esse lado da tabela e olho o J1 para fazer o J1. E para fazer o K1, eu olho esse lado da tabela é a entrada e o K1 vai ser a saída. E o J0, esse lado vai ser a entrada e o J0 vai ser a saída. Tá? É a mesma coisa K0, esse lado é a entrada e esse lado é a saída. Ok? Então eu tenho aqui agora, imagina que agora eu tenho o quê? Eu vou ter, ó, para montar do J1, eu vou ter como? Eu vou ter assim, ó, vou pegar esse mapa de Carnot, tá? Aonde você pode perceber que, ó, eu tenho Q1 barrado e Q0 barrado, Q1 barrado e Q0 barrado. É essa posição. Qual é o valor do J1? 0. Tá? Q1 barrado e Q0 igual a 1, ó, Q1 barrado e Q0 igual a 1, qual é o valor do J1? 1. Tá? Olha aqui, ó, 1. E depois asterisco, asterisco. Então, por que eu coloquei isso aqui na sequência? Porque a montagem do mapa de Carnot aqui, ó, fica na sequência, ó, 0, posição 0, 1, 2, 3, ó, posição 0, 1, 2, 3, tá? E aí fica mais fácil de montar, porque eu olho aqui, ó, 0, 1, asterisco, asterisco, ó, 0, 1, asterisco, asterisco, tá? E aí o J1 agora eu vou simplificar. O asterisco não é
num valor não é o tanto faz? Ou seja, se ele for 0, ele funciona, se ele for 1, funciona. Então, me interessa que esse aqui seja 0. Me interessa que esse aqui seja 1. Por quê? Porque eu posso juntar a simplificação aqui, ó. Eu posso unir esse asterisco com esse 1 aqui, tá? Para ajudar a simplificar, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. E aí a simplificação aqui do J1 vai ser o quê? É 0. Ok? E do K1? Olha lá. Asterisco, asterisco, 0 e 1. Asterisco, asterisco, 0 e 1. Posso juntar aqui também. Ó, juntei. Qual é o valor do K1? 0. Né? Do J0, ó, aqui. Tá? Do K0, tá aqui. Então, ó, ficou 1 asterisco, 1 asterisco, 1 asterisco, 1 asterisco. Nesse aqui eu posso juntar tudo, percebe? Que eu posso juntar tudo, ó. Tá? Juntando tudo eu tenho o quê? J0 é igual a 1. Tá? Então, posso juntar tudo aqui e fazer 1. Próximo. K0 também, ó. Posso fazer K0 igual a 1. Ó. Tá? Agora, olha só que interessante. Eu já montei agora todas as entradas dos flip-flops, tá? De acordo com a sequência. Percebe então que se eu alterar o valor do estado final, que é para onde eu quero ir, altera essas posições, que altera todos esses dados, a forma como eu vou alimentar. Então, agora feito isso, o que eu tenho? Eu tenho o flip-flop que eu montei lá no início, que é um flip-flop síncrono, e eu tenho a forma de alimentar eles. Eu não estou trabalhando com flip-flop JK, então vou colocar aqui os flip-flop JK. Tá? O flip-flop J1 e o K1 não é Q0, Q0 não está aqui, então eu vou simplesmente realimentar o J1 e o K1 com Q0. Olha lá. Tá? J0 e K0 não é igual a 1? É. E 1 no nível lógico é um nível lógico alto. Então, ou seja, é como se fosse o VCC. Então, eu vou alimentar o J0 e o K0 com VCC. Ó. Tá? Aqui o ideal é você colocar um resistorzinho aqui de carga aqui, ó. Tá? Mas, ou seja, vou alimentar ele com VCC. Ok? E aí aqui, ó, entre esses, nos preset nuclear, o que eu tenho aqui, ó, nessas duas pontas, no preset nuclear? Eu tenho eles sendo ativado, essa simbologia aqui indica o quê? Que ele é ativado com um nível lógico baixo. Então eu não vou ativar ele, não vou usar o preset nuclear dessa vez. Tá? Então o que eu faço? Eu vou ativar ele com um nível lógico baixo, mas eu não quero ativar ele. Então eu coloco o nível lógico alto. Então eu coloco todos eles para o VCC. Aqui também o ideal é você colocar um resistorzinho aqui de controle de carga. Aqui, ó. Tá? Ok? Então, aqui já está montado o circuito final. Finalizamos ele. Tá? Esse circuito irá contar de 0 até 3 e retornar todo o processo. Ok? Agora, o que seria legal vocês fazerem? Resolva esse mesmo exercício seguindo no passo a passo que nós fizemos, usando agora a flip-flop T. Somente flip-flop T. Tá? E depois você faz o mesmo exercício seguindo passo a passo, usando apenas flip-flop D. Ok? E depois compare os três. Esse que nós fizemos, o flip-flop T e o flip-flop D. Tá? E veja qual ficou mais fácil de montar. Você vai ver que você nunca sabe, dependendo da sequência com que você fizer, uma hora você pode ser fácil demais montar com flip-flop D, outra hora pode ficar muito fácil montar com flip-flop T, outra hora com flip-flop JK. Você vai ter que toda vez montar para você avaliar. Ok? Pessoal, bons estudos para vocês. Até a próxima. E aí é onde eu vou deixar alguns outros exercícios para vocês estarem fazendo aí. Tá joia? Um grande abraço. Até mais.